Fala, plantonista, tudo bem? Bom, hoje nós vamos gravar mais um episódio do Vivências em Emergências. E o episódio de hoje é TV Polimórfica. E agora, o que fazer? Bom, para quem não conhece esse quadro, toda quarta-feira a gente grava um episódio do Vivências em Emergências, onde eu compartilho situações que eu já vivenciei, seja na minha residência ou em outros plantões de emergência de medicina intensiva, que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que serão de grande aprendizado para você também. E hoje eu vou compartilhar um episódio super recente que aconteceu na quarta-feira passada e também neste domingo. E é o tema de hoje, TV polimórfica. E agora? Pois bem, vamos lá. Estava eu de plantão, tranquilamente, olhando meus eletrocardiogramas, como eu faço todos os dias de manhã e vocês acompanham aqui, que eu posto nos stories. E eu percebi que tinha um paciente que não tinha eletrocardiograma. Era um paciente em pós-operatório, segundo para terceiro pós-operatório de cirurgia cardíaca, de troca valvar aórtica. Olha o caso. Troca valvar aórtica por uma endocardite. E era um paciente renal crônico dialítico e inclusive um paciente super jovem, gente, 40 e tantos anos. Pois bem, lá estava eu olhando os controles, os exames e sempre tem um eletro, né? Pra gente ver, e claro, o cardiologista vai olhar sempre os eletros. E eu vi que esse paciente não tinha eletro da rotina. Eu pensei, putz, esqueceram o eletro do paciente? E aí eu falei pro técnico que estava com o paciente, faz um eletro aqui desse paciente, por favor, porque não tem eletro de rotina. Eu tenho que ver o eletro de rotina de todos os meus pacientes. E aí, era uma técnica que estava com esse paciente, ela fez o eletro, e aí trouxe o eletro para mim. E disse, doutora, tá aqui, que eles sempre trazem para eu ver se teve alguma Os meninos são ótimos, assim, eles sabem que o eletro tá bom, mas eles sempre mostram antes de tirar, né, os eletrodos e tudo mais, pra gente ver se o eletro tem alguma interferência, se tem que repetir. E eu lá, tranquila assim, né? Na loucura, olhando todos os exames, não sei o quê. Aí recebo o eletro e olho, e quando eu vejo, meu Deus, o paciente tá desse jeito agora. Gente, era uma TV polimórfica no eletro. No eletro que eu passei no leito do paciente, vi o monitor, tava tranquilo. Monitor tranquilo, ritmo sinusal e tudo. Eu já tinha passado, anotado que eu vou passando, olhando o ritmo no monitor, anoto os sinais vitais, né? Então eu já tinha visto que estava tranquilo. Mas aí eu recebi o eletro já, umas 9 e tanto da manhã. E na hora que eu olhei, esse eletro já agora. Imagina, essa cardiologista ficou com medo, gente. É porque o negócio estava sério. Era uma TV polimórfica, gente. E aí ela disse, sim, doutora, acabei de fazer. Nossa senhora, deixa eu ir lá. E fui correndo no leito do paciente. Paciente consciente, estável, bonitinho. Gente, tinha que ser jovem, né? Pra ficar estável. E ele lá, eu olhei pro monitor. Gente, ele fez uma torsar perfeita, maravilhosa. Aquela torsar Depoan, que vai subindo e descendo. TV polimórfica real. E eu, putz, tá em TV polimórfica. E ele tava ainda com a PAI, que é a pressão arterial invasiva. Tava todo ainda invadido, né, que a gente fala. Então, tem central, tem PAI, tem sonda, vesical, tem tudo. Eu até pedi para tirar essa sonda, porque ele era renal crônico, dialítico e anúrico, então não fazia muito sentido. E aí eu vi ali TV polimórfica. E aí, gente, o que você faz? Uma TV polimórfica, o paciente estávelzinho, bonitinho. A gente tem que lembrar que a TV polimórfica, ela, em geral, né, principalmente uma torsade Depoan, ela não sustenta. Ou ela volta para um ritmo sinusal, ou ela evolui para uma parada cardiorrespiratória. Então, é uma coisa que você tem que resolver imediatamente. Então, eu pedi para fazer ali o magnésio. Já foi, ele não tinha alterações eletrolíticas, mas o sulfato de magnésio é uma medicação que a gente faz para o paciente estável. Fiz o ataque, iniciei a manutenção, mas ele mantinha em TV. E você vendo aquela coisa horrível, né? Você já quer resolver. Então eu disse, já traz o carrinho que eu vou cardioverter esse paciente. Não vou deixar ele ficar nessa TV aqui que ele vai já parar. Né? Ele não está instável, mas ele vai instabilizar. E ele vai parar. Então, para evitar isso, a gente tem que tomar conduta. Então a gente fez o ataque do magnésio, a manutenção, eu já trouxe o carrinho e fui cardioverter o paciente. Gente, eu cardioverti esse paciente e ele não saía do quadro TV. Então, lembra que quando a gente vai cardioverter, a gente tem que tomar todos os cuidados, tem que explicar para o paciente. Então, eu expliquei para ele o procedimento, fiz uma sedação, sincronizei, não esqueçam de sincronizar, porque senão você dá outro procedimento para o paciente, né? Uma desfibrilação é diferente. Então, eu sincronizei, fui lá, apertei. Lembra que quando a gente sincroniza, que a gente aperta na pá? É diferente de quando a gente desfibrila. Quando você desfibrila, você aperta e ela já sai imediato. Quando você vai dar um choque sincronizado, uma cardioversão elétrica sincronizada, você aperta e segura um tiquito, porque ele vai identificar. E como era uma TV polimórfica, ele demorava um pouquinho para identificar, aí identificava, né, o traçado e soltava o choque.
E aí você mantém as pás lá, que você vai ver se manteve o mesmo ritmo, se saiu e tudo. Esse paciente, ele saía da TV, ia pro ritmo sinusal, ai, deu certo. Aí voltava de novo. Então, eu fiz algumas cardioversões, fui aumentando a corrente. Então, assim, fiz 100 joules, 150, 200, fui aumentando, ele não saía da TV. E o pior, gente, é uma TV polimórfica. Tipo, eu nunca vi uma TV polimórfica sustentar tanto tempo, porque ele sustentou realmente. E aí, depois eu fui pro próximo passo. Era um paciente que tinha um QT longo, é tanto que ele fez uma torsade Epuan. Quando você fala torsade Epuan, a torção das pontas, você está se referindo a uma TV polimórfica em um paciente que tinha um QT longo. Era o caso dele. E aí, a gente fez o magnésio, fez a cardioversão. Eu peguei o marca-passo epicárdico dele, que todo paciente de cirurgia cardíaca vem com marca-passo epicárdico. Liguei o marca-passo, né, conectei, passei o outro fio, que ele tinha um fio só, então você tem que passar outro fio, que é o fio terra. Conectei e fiz burst, que é quando você joga uma frequência acima da frequência da arritmia, para inibir a arritmia. Gente, essa frequência são alguns batimentos apenas, tá? E tem riscos, né? Tem risco do paciente parar. Então, você joga a frequência, ele estava fazendo uma TV nessa hora de uns 150, eu joguei a frequência de 160, deixei entrar alguns batimentos e diminuí. E aí eu diminuía para 80, e aí a TV dele, a arritmia dele entrava de novo. Inclusive até postei no Reels recentemente isso, tá? Vejam lá. Eu fazendo burst e eu ensinando, aqui ele entrou, aqui sou eu com marca-passo e tudo. Então fiz alguns bursts, não saía da TV, gente, o paciente não saía. Para eu conseguir inibir, e gente, era TV polimórfica. Então assim, eu tava vendo distante hora o paciente parar. E esse paciente continuou estável em todo momento, assim, foi surpreendente, né? E aí ele entrava e saía toda hora, entrava e saía dessa TV. Então eu já tinha feito ali meu ataque de magnésio e tava na manutenção. Já tinha feito cardioversão, já tinha feito burst. E aí eu resolvi associar as coisas. Iniciei lidocaína. Eu não posso fazer amiodarona, né, gente? É um QT longo, né? Então, contraindicado. Então, eu iniciei lidocaína pra ele, né? Paciente em TV refratária. E associei duas coisas. Peguei o meu cardioversor, o desfibrilador, né? Sincronizei lá bonitinho. Tentei mais algumas vezes o burst, aumentava a frequência, deixava entrar uns 5, 6 batimentos e reduzia, mas isso também tem risco, né? Então, você só pode fazer burst com um carrinho de parada do lado, que o paciente pode parar. Então, assim, eu tava com um paciente que poderia parar a qualquer momento por uma TV polimórfica realmente incessante e refratária. E aí eu associei as coisas, né? Já tava com magnésio, lidocaína. Eu deixei a frequência do marca-passo em 100 e cardioverti. Na hora que eu cardioverti, eu consegui inibir, mas eu tava deixando a frequência do marca-passo em 80 e ele voltava para arritmia. Então eu fiz uma cardioversão, consegui inibir, porque quando eu cardioverti, ele saía da TV, ia pro sinusal e voltava uns 3 batimentos depois para uma TV polimórfica, horrível, realmente. Aquela TV do mal, sabe? E aí eu cardioverti o paciente e deixei o marca-passo em 100. Pronto, aí eu consegui inibir a TV por um tempo, gente. Por um tempo. Então, eu tive que deixar uma frequência muito alta. A gente não deixa essa frequência do marca-passo, né? Sempre você deixa a frequência mínima necessária para o paciente ficar estável. Então, eu deixei a frequência ali em 100. A cardioverti, deixei a frequência em 100 e ele com lidocaína e magnésio. E aí segurou um pouquinho. Mas aí eu ficava indo no leito toda hora. Pois eu olho pro leito e tá lá o paciente, mesmo com a frequência do marca-passo em 100, que é para tentar suprimir a arritmia dele, ele entrando de novo em arritmia ventricular. E, gente, anjo da guarda bom desse paciente, porque ele sempre estável. Eu tava com a PAI radial. Eu sabia exatamente quanto estava a pressão dele a cada segundo. E ele tava estável, incrivelmente. E aí a gente entrou com uma medida muito extrema, que provavelmente vocês nunca ouviram falar dessa medida para arritmia refratária. Eu sedei o paciente e intubei o paciente. Nossa, Raíra, mas o que tem a ver a arritmia com sedar e intubar? Pois é, para inibir o estímulo adrenérgico, qualquer estímulo. Então eu sedei e intubei o paciente para tentar inibir o estímulo adrenérgico. E nesse dia controlou. Isso foi no plantão da semana passada. Depois, alguns dias depois, ele voltou de novo para uma arritmia incessante. E a gente teve que tomar outras medidas. Mas isso vai ser o assunto para outro episódio do Vivências e Emergências, tá bom? Vejo vocês lá. Até mais.